Hoje eu vou te ensinar a fazer esse enroladinho de salsicha super fácil, fofinho e delicioso. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar essa receita nós vamos precisar do recipiente nosso, tá? Aqui eu tenho uma xícara de leite morno, tá? Em uma temperatura que fique suportável, você colocar o dedo, ficar 10 segundos e não te queimar. Agora eu vou adicionar um sachê de fermento biológico seco. O sachê de fermento biológico seco vem 10 gramas. Se você for fazer com fermento biológico fresco, você vai usar 30 gramas, tá? É sempre o triplo do fermento biológico seco. Vou dar uma misturada muito bem para dissolver esse fermento nesse leite para dar continuidade à receita. Gente, trouxe essa receita de pão para dar uma diferenciada aqui no canal para testar receitas novas. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aqui nos comentários me dizendo o que vocês acharam. Não vou deixar de trazer dicas de limpeza e sabão caseiro aqui, mas estou adicionando novos dias de vídeos, então vamos colocar também coisas diferentes que eu também sei fazer e pode ajudar muita gente aí. Adicionei 2 colheres de sopa de margarina, 1 colher de café de açúcar e 1 colher de sobremesa de sal. A margarina pode ser substituída por manteiga, tá? Porque eu sei que tem gente que não gosta de usar margarina. Então, se você quiser usar manteiga, pode usar. Estou usando margarina para deixar a receita mais barata possível. Agora, adicionei 1 colher de café de açafrão. O açafrão é opcional. Eu gosto de colocar o açafrão para dar uma corzinha na massa. Bonita, meio amarelada, que eu acho que fica bonito. Dei uma batidinha no ovo. Estou colocando um ovo. Agora vamos misturar muito bem e você vai aprender a fazer essa massa de pão perfeita que eu vou ensinar vocês. Hoje vocês saem daqui sabendo fazer pão, beleza? Misturem muito bem esses ingredientes. E vamos começar a adicionar a farinha de trigo. A farinha de trigo que eu vou utilizar é sem fermento. Se você quiser utilizar a farinha de trigo com fermento, pode, mas não precisa colocar o fermento biológico seco, beleza? Tô dando uma misturada, vamos começar a colocar a farinha de trigo. Aqui eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo. Lembrando que a xícara que eu utilizo na minha receita é de 240 ml. Gente, o truque para fazer pão, para fazer qualquer tipo de massa de pão, sendo salgado ou pão suíço, qualquer pão, o truque é você adicionar a farinha aos poucos. Por quê? Toda receita de pão caseiro, de salgado que você for ver aqui no YouTube ou em qualquer outro lugar, por mais que coloquem o valor certo da farinha de trigo, não adianta. Se você for seguir por aquilo ali, vai ficar diferente. Ou vai ficar mais seco, ou não vai ficar tão fofinho, ou vai ficar grudento demais. Por que isso acontece? O tempo no dia pode influenciar. O tamanho do ovo pode influenciar, a qualidade da farinha de trigo pode influenciar. Então, você vai colocando a farinha de trigo aos poucos, que eu vou ensinar o ponto certo dessa massa para vocês, beleza? Ela tem que ficar bem sequinha, mas mole. Vou mostrar certinho um ponto para vocês não errarem nunca mais receita de pão ou qualquer massa que vocês forem fazer aí na casa de vocês. Misturei, coloquei um pouco de farinha, ela já começou a secar. Vou passar para a mesa aqui. Muita gente me pergunta esse tapete culinário, onde é que eu comprei, gente? Esse tapete culinário eu comprei na Shopee. Também vende no Mercado Livre, tá? Mas se atentem bastante, porque tem umas muito baratinhas que não vale nada. Então compra uma boa, tá, gente? Que é um pouquinho mais cara, mas vale super a pena, porque a outra que não vale muita coisa, ela não gruda na bancada. Passei aqui para a mesa toda a massa e o que nós vamos fazer? Vou começar a misturar essa massa com as mãos até chegar no ponto que eu quero, tá? A gente vai sovar essa massa também, mas antes
você vai pegar o ponto dela primeiro, antes de tudo. Não adianta sovar antes de você achar o ponto certo. Vou começar a misturar e vocês vão ver que ela vai começar a tomar forma. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa aí na casa de vocês. Olha como é que ela tá ficando, tá? Ela ainda tá bem úmida, é porque a farinha de trigo estava solta. Ela não estava misturada muito bem. Olha, tô misturando a farinha de trigo toda nela e já vi que ela vai pegar ponto antes de eu usar toda a farinha de trigo. Tá vendo o que eu falo sempre para vocês? Agora, gente, é só misturar desse jeito. Se você quiser facilitar o seu trabalho, se você não conseguir sovar uma massa inteira dessa, você pode partir ela em várias partes e sovar pedaço por pedaço, tá? Eu vou sovar aqui essa massa muito bem. Sempre quando começar a grudar na mão, você dá uma polvilhada de farinha de trigo, tá? Até ela ficar bem sequinha, mas cuidado. Se você estiver fazendo e sua mão estiver muito suja de massa, isso pode te enganar. Quando sua mão ficar muito suja, você vai lá, lava a mão e volta a mexer na massa, que vocês vão ver que a massa não vai grudar tanto na sua mão. Agora eu vou partir essa massa em várias partes e sovar pedaço por pedaço, porque eu acho mais fácil. Cada pedacinho eu vou ficar sovando aí por uns 5 minutos até a massa ficar bem lisinha, tá, gente? Para sovar é só vocês fazerem isso aqui que eu estou fazendo, tá? Vocês pressionem a massa em cima da mesa e volta com ela sempre, até ela ficar bem lisinha mesmo. Vocês vão ver a diferença de uma massa para outra. Cada pedaço eu vou sovar por 5 minutos e volto para mostrar para vocês. Olha, gente, já sovei o primeiro pedaço e olha como é que a massa ficou bem lisinha em comparação com a outra que eu não sovei. Vocês estão vendo? Vocês vão ter que deixar a massa toda lisa, tá? Todos os pedaços e depois você junta num só. Olha, gente, já sovei a massa toda e olha a diferença, gente. Está super lisa, super linda a massa. Agora vamos fazer uma bola com ela. E vamos deixar descansar de 20 a 30 minutos. Vai depender da temperatura que tiver aí o tempo no dia. Se tiver muito frio, você pode fazer o sabão sim. Coloca no forno, dentro do forno, com o forno desligado, tampa ele e deixa no forno, tá? Se o dia ficar muito calor, assim, tiver aquele calor bom, eu sempre faço isso aqui em casa. Eu coloco a massa, tampo ela, lógico, gente, com plástico filme, tudo bonitinho, pra não entrar bicho. E coloco do lado de fora de casa, porque ela cresce rapidinho. Às vezes, em 15 minutos já cresceu, já descansou, tá? Passei um pouco de óleo em cima dela e no refratário que nós começamos a receita. Vou tampar com plástico filme e deixar descansar de 20 a 30 minutos. Quando ela já estiver descansada, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Após 30 minutos, olha como ela ficou. Ela cresceu, eu acho que triplicou de tamanho. Agora o que nós vamos fazer? Vou jogar ela novamente para a mesa para modelar, tá? Agora fica mais fácil de modelar, porque ela já descansou. Vou tirar o ar dela todo e vamos modelar. Para modelar, vocês podem fazer como eu, se vocês fizerem para vocês, assim, para comer em casa, não precisa pesar, né, gente? Mas se vocês forem fazer para vender, porque isso aí também é ótimo para vocês venderem, você vê um peso aí, se for pequenininho, uns 30 gramas, tá? Para você pesar e ficar todos do mesmo tamanho. Olha como é que é fácil de fazer. Peguei um pedaço da massa, tô abrindo ela e depois que ela estiver bem esticadinha, bem aberta, desse jeito que eu estou mostrando para vocês, nós vamos cortar ela novamente. Cada pedaço desse eu vou cortar em 3 tiras. Cada tira dessa vai ser um enroladinho, beleza? Olha como é fácil essa receita, gente. Não tem como, é muito fácil mesmo de fazer. Ó, já vou tirar a rebarba aqui do último para não ficar estranho. E vamos modelar. Aqui eu tenho a salsicha. Essa salsicha eu já escaldei ela para tirar aquele avermelhado, né? Que a gente sempre escalda a salsicha. Agora é só enrolar a salsicha. Olha, gente, que incrível. É muito fácil de fazer, não tem como você errar, tá? Ela é o tipo de massa muito fácil de trabalhar
e você consegue fazer rapidinho e vários. Ó, já enrolei todo. Agora eu poderia deixar ele desse tamanho, mas não vou. Como eu quero enroladinho pequenininho, vou partir ele no meio, tá? Mas se vocês quiserem deixar desse tamanho, não tem problema. Vou fazer isso com todos eles, com toda a massa, e já volto para mostrar para vocês ele já modelado. E olha como é que ele fica, bem bonitinho. Já modelei todos aqui, agora ele vai descansar pela segunda vez. Vamos colocar o plástico filme por cima, ou um saco plástico se vocês não tiverem um plástico filme, e você vai deixar descansar de 20 a 30 minutos. Ele já descansou, ficou 25 minutos descansando, dobrou de tamanho. Agora eu tenho uma gema de ovo, vou colocar um pouquinho de leite nessa gema, porque eu não quero que ele fique muito escuro. Vou dar uma misturada e vou passar por cima desse pão todo com pincel. Gente, muito importante, passe com delicadeza, porque se você pesar na mão, o que já cresceu aí na massa vai descer e vai ficar ruim o pão, vai ficar aquele pão solado, duro, tá bom? Então passe com delicadeza para não baixar essa massa. E por último nós vamos colocar orégano por cima. Isso não é lei, se vocês quiserem colocar gergelim, podem colocar, ou qualquer outra coisa, até queijo ralado por cima vocês podem. Só mesmo para dar uma beleza maior no nosso salgado. Já passei a gema por cima dele todo, agora eu vou colocar o orégano para dar aquela decorada bacana e vou levar ao forno a 180 graus por 15 minutos, tá, gente? Pré-aquecido já o forno. E aqui está, já pronto, gente. Olha que maravilhoso que ficou. Super assadinho. 15 minutos ficou pronto, delicioso. Já arrumei ele todo aqui no meu prato e olha isso, gente, sem comparação, ficou muito bom. Recomendo que vocês façam aí. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, dessas receitas de pão, me fala aqui nos comentários que eu trago mais para vocês. Então, a receita de hoje foi essa, espero muito que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!